Olá, começando mais um Beneficência na TV. No programa de hoje, um bate-papo com a médica oncologista a doutora Sueli Monterroso, que vai explicar por que a quimioterapia causa tantos efeitos colaterais. Você vai conhecer também um pouquinho do ambulatório de especialidades médicas da Beneficência Portuguesa. E para finalizar, o quadro Minha História na Benê, uma história de amor de 24 anos com a instituição. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Receber um diagnóstico de câncer causa um impacto muito grande na vida desse paciente. Durante o tratamento, mudanças na vida do paciente e também da família, com os efeitos colaterais também causam grande impacto. Sobre o assunto, hoje eu converso com ela, que é oncologista. Ela é responsável aqui pelo setor da quimioterapia da Beneficência Portuguesa, a doutora Sueli Monterroso. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Da gente falar por que causa tantos efeitos colaterais, doutora, a quimioterapia, mais especificamente, que é o nosso assunto de hoje, o que vem a ser a quimio, doutora? A quimio são medicações que nós introduzimos para o tratamento do câncer, né? Ela não é alvo, assim, ela não vai direto na célula tumoral. Ela acaba atingindo as células boas do corpo e com isso vai causando os efeitos colaterais que os pacientes têm, as náuseas, quedas de cabelo, vômitos. Existem tipos de quimioterapia ou é apenas um único tipo de quimio? Não, existem vários tipos de quimioterapia. A gente tem a quimioterapia por via oral, por exemplo, por cápsulas, líquidos. A gente dá como exemplo, por exemplo, o paciente que tem câncer de mama toma tamoxifeno, um comprimidinho. Esses pacientes com comprimido tomam em casa, não precisam vir ao hospital. Tem as medicações endovenosas, feitas na veia, né? Por exemplo, um tumor de cólon, de intestino, é feito um esquema chamado Folfox, que é feito na veia. E ele pode ser feito na veia periférica, ou a gente colocar uns catéteres chamados portocards para essas medicações. Existe intramuscular, por exemplo, para câncer de mama, o Faslodex. Existe subcutânea, por exemplo, para câncer de próstata, o Zoladex. E são esses tipos que a gente tem. Agora, doutora, quando se fala em tratamento, em quimioterapia, a primeira coisa que passa na cabeça do paciente, principalmente da mulher, é a queda de cabelo? É. E olha, eu faço sempre umas perguntas para os meus pacientes mais antigos, né? O que te afetou mais na químio? Elas esquecem que vomitaram, esquecem que internaram por uma infecção, elas só lembram da queda de cabelo. É algo que marca muito, transforma. Agora, por que causa tantos efeitos colaterais assim, doutora? É por isso, porque ela não é alvo. Hoje a gente tem algumas drogas que vão direto só nas células tumorais, por exemplo, Herceptin, e que não causam efeitos colaterais, como queda, náusea, vômitos. Mas a maioria das drogas quimioterápicas, como elas não são só para a célula tumoral, acaba ocorrendo isso. A quimio vai agir naquelas células que se dividem mais rapidamente. E o que cresce mais rapidamente na gente? É o cabelo, que cresce, as unhas, a boca, o epitélio da boca, né? E as células do sangue da gente, que se dividem muito rapidamente, que se formam muito rapidamente. Então, ela vai acabar atacando esse sistema. Agora, no caso, existe uma preparação para iniciar o tratamento ou tão logo recebo um diagnóstico, já inicia o tratamento de... A quimio sempre vem antes da rádio, doutora? Não, a quimio você pode fazer em várias modalidades. Você faz antes da cirurgia, por exemplo, um câncer de mama que é grande. Você faz antes da cirurgia para reduzir e para preservar aquela mama. Você pode fazer concomitante com a rádio, por exemplo, um câncer de colo de útero.
E você pode fazer depois da rádio. Às vezes, alguns cânceres de reto, você acaba fazendo pós a rádio. Entendi. E existe uma preparação para iniciar o tratamento? Assim, a gente dá várias orientações. É importante sempre o cirurgião encaminhar esses pacientes o mais breve possível para a quimioterapia. Por quê? Existe um tempo saudável que a gente faz a quimio, em que ela vai responder, principalmente depois de uma cirurgia. Então, isso é muito importante. E na realidade, o que você deve ter de preparo é as orientações para o paciente. Ele recebe orientações do que comer, as medicações para tomar, para evitar vômitos, para evitar os efeitos colaterais da quimio. Eu ia perguntar se tinha alguma preparação para evitar um pouco dos efeitos. A gente faz essa preparação. Inclusive, tem uma orientação que eu falo muito para o paciente, que é assim: no dia da quimio você tem que comer bastante, porque é que nem navio. Se a gente tiver de barriga vazia no navio, a gente vomita. E o pezinho da comida no estômago faz com que o esôfago não vibre tanto e não dá a náusea, não dá o vômito. Esse é o tipo. A gente tem vários tipos de preparação para o paciente não vomitar. Já que a senhora tocou nesse assunto até de alimentação, como é que tem que ser a alimentação de um paciente em tratamento de quimioterapia? Precisa ser modificada? Ele pode comer normalmente? Não, tem que ser modificada. Ele não deve comer alimentos crus, por exemplo, uma maçã tirar a casca, uma pera tirar a casca. Comida japonesa nem pensar. Não, e eles sofrem tanto por causa de comida japonesa. Todos, quando acaba a quimio, a primeira pergunta é assim: posso comer minha comida japonesa? Eu falo, pode. Tem que evitar, porque tem agrotóxico e a imunidade vai ficar baixa, né? Saladas cruas, a gente não gosta de alimentos crus, né? Então, salada crua a gente não prefere que seja legumes cozidos. Se você tiver na sua casa e lavar bem esses alimentos, aí pode comer uma alface, mas o ideal é ser mais legumes cozidos. A gente utiliza muito alimentos cítricos para os pacientes para melhorar os efeitos colaterais da náusea. Então, a gente gosta muito que tempere a saladinha com limão, use bastante, que melhora muito. Agora, doutora, durante um tratamento de quimioterapia, existe a necessidade de internação sempre ou não? Nós internamos quando o paciente está debilitado, aí nós preferimos fazer essa quimio internado, e existem algumas quimios que são longas, são uma semana de infusão contínua. Porque elas são várias sessões, né? São divididas. A quimio venosa, você pode fazer a cada 21 dias, cada 28 dias, pode ser semanal, pode ser uma vez por semana, pode ser infusão de 5 dias, por exemplo, alguns tumores de testículos, você infunde durante 5 dias e às vezes o paciente está debilitado, a gente acaba internando para isso. Ou mora longe, para ele vir todo dia fazer a quimio, que uma quimio, por exemplo, para alguns tumores, ficam 4, 5 horas que o paciente fica em infusão. Então, cansa muito. No caso daquele que está em casa fazendo ou a quimio, ou até vem só para o hospital para fazer a sessão, pode voltar para casa, ele pode ter vida normal? Por exemplo, um casal, né? Então, ou o homem ou a mulher está fazendo quimioterapia, eles podem ter a vida normal deles, conjugal, normalmente, ou precisa ter cuidados, precisa evitar alguma coisa? Sendo mais especificamente, né? Eles podem manter relação sexual normalmente? Isso, eles podem manter a relação sexual, tomando cuidado sempre em usar preservativos, né? Para que não, por exemplo, uma mulher que está tratando de um câncer de mama, ela não deve engravidar, não deve, porque as drogas quimioterápicas podem afetar o feto. Então, tomar sempre o cuidado em relação à gravidez e manter bastante higiene. Ou seja, fazer um tratamento de quimioterapia, de radioterapia e ter câncer, não há necessidade de você se isolar dessa pessoa, não é verdade, doutora? Porque não pega. Mesmo. É incrível que em pleno século XXI existem pessoas que acham que tem que se afastar daquela pessoa que tem câncer porque pode pegar. E não pega, né, doutora? Não pega. Câncer não pega. Pode abraçar, pode beijar, principalmente se for da mesma família, né? Apoiar, sempre apoiar. E eu sempre peço também, uma coisa que é muito importante, é o exercício físico.
O exercício físico no tratamento quimioterápico ajuda a não ter tantos efeitos colaterais e não ganhar muito peso, tentar se alimentar saudavelmente, fazer exercício e não ganhar muito peso. Porque a gente usa drogas, cortisona, que acaba inchando, dando muito apetite no paciente. E ele tentar dar uma controladinha nisso. Doce, doutora, pode comer? Tem muitos dizendo que o doce pode causar câncer, pode piorar o câncer. Algumas pessoas falam que o açúcar aumenta as células, faz com que as células proliferem, né? Na realidade, você pode comer tudo com moderação, né? Tudo em pouca quantidade. Por exemplo, eu tenho pacientes que criam uma ansiedade, que ela fala, doutora, eu sentei e comi uma caixa de bombom. Então, a gente tem que cuidar dessa parte, cuidar da ansiedade para que isso não ocorra. É importante que durante um tratamento, além do apoio da família, dos amigos, seja feito um tratamento, uma terapia por fora também, né, doutora? Porque são momentos de altos e baixos. Muda a vida da pessoa, muda a vida da família, causa um estresse. Então, tudo isso tem que ter apoio. A oncologia é multidisciplinar. Você tem que ter uma nutricionista, você tem que ter a psicóloga que dá esse suporte, né? A gente fala até em ter um fisioterapeuta para indicar um exercício para aquele paciente, para que ele melhore, né? Os cuidados paliativos para dar suporte também para o paciente. Então, tudo é multidisciplinar. É verdade. Doutora, mitos e verdades. A gente tem algumas pessoas que falam que, né, enfim, vamos lá. Toda químio causa queda de cabelo? Não. Só alguns tipos de químio. O que acontece é que a prevalência, o maior índice de câncer, nós temos o câncer de mama, né? O câncer de pulmão. E as drogas que nós utilizamos nesses cânceres é que causam a queda de cabelo. Aumenta o ganho de peso, a senhora já falou. Então a pessoa pode realmente engordar? Pode, não tanto pela ingesta de alimentos, né? Mas por uso de corticoide, que a gente acaba fazendo com que essa paciente inche um pouquinho. Pode acontecer alterações hormonais? Pode. Porque a paciente que está em idade fértil, você faz uma quimioterapia, vai acabar fazendo um tipo de castração química no ovário. Então, não menstrua, isso acaba levando essa paciente precocemente, às vezes, para um quadro de menopausa. Então, altera-se precoce. Então, altera-se. Medicamentos quimioterápicos exigem acompanhamento médico frequente? Sim. Sempre, paciente oncológico nunca tem alta. Ele está tomando remédio, tem que ter um controle. Tem pacientes que eu vejo semanal, pacientes que eu vejo a cada 15 dias. Sempre tem que ser visto. Alguns a cada 3 meses, 4 meses. Terapias alternativas substituem quimioterapia? De jeito nenhum. Não substitui. Podem ajudar, por exemplo. Não é uma terapia alternativa a acupuntura, mas ela ajuda bastante. Ajuda nos vômitos. Laser ajuda para que não haja afta na boca. Então, isso tudo ajuda o tratamento. Agora, fitoterapia. Eu sempre falo, vocês me contem tudo. Eu sou que nem padre, me contem tudo que vocês comem ou tomam. Então, chegou na consulta confessionária, né? Porque a gente está tomando um chá, e aquele chá vai entrar em contato com a químio e pode dar um efeito colateral, pode inibir a ação da químio. Doutora, tem mais 2 perguntas aqui. Efeitos tardios podem ser causados pela químio? E outra coisa, por que algumas mulheres falam que não pode usar maquiagem, tintura de cabelo e fazer as unhas, pintar as unhas durante a quimioterapia? Isso, a parte de pintura de unha, o cabelo é porque você não pode, nas químios que vão cair não adianta pintar o cabelo. Nas químios que não caem, eu sugiro que pode pintar, mas usar tinta sem amoníaco, só um tonalizante, para poder não cair. Porque por mais que ela não caia, acaba ficando fraco o cabelo, fica mais frágil, né? Quanto à pintura, pode pintar.
Pintar as unhas também? Pintar as unhas, sim. A gente não gosta que tire a cutícula, porque a cutícula é a proteção da nossa unha. Quando você tira a cutícula, abre uma porta de entrada. Se a tua imunidade está baixa, acaba as bactérias entrando ali, aí pode fazer uma infecção na unha, uma celulite no braço, por conta disso. Pode ocasionar efeitos tardios? Por exemplo, você fez uma quimio agora, mas daqui 5 meses acontece algum efeito que seja efeito colateral da quimioterapia ainda? Pode sim, a gente acompanha, por isso que eu tenho esse acompanhamento rigoroso dos pacientes, principalmente a parte de coração. Então, esses pacientes têm que fazer ecocardiograma, pelo menos a cada 3 meses, depois a cada 6 meses, para acompanhamento. A gente tem o problema das drogas levarem à infertilidade, né? Então, tem que ser acompanhado esses pacientes. Doutora, a gente está vivendo uma pandemia ainda, não acabamos, e estamos na fase de vacinação. Então, boa parte da população, graças a Deus, já está conseguindo se vacinar. Paciente que esteja fazendo o tratamento de quimioterapia ou que já fez, ele pode tomar a vacina? Deve tomar a vacina. Sempre comunicar com o seu médico para poder dizer qual vai ser o dia da vacina, que a gente até prepara para não ter os efeitos colaterais da quimio, justapor com da vacina, mas deve tomar a vacina. E interromper tratamento por causa de Covid, jamais? A gente só interrompe o tratamento no período que está com Covid. Se o paciente pegar Covid, aí interrompe, porque a gente tem que esperar pelo menos de 3 a 4 semanas para poder reiniciar o tratamento, por causa do quadro imunológico do paciente. Agora, deixar de ir num hospital para fazer a quimioterapia ou radioterapia, nem pensar, né, doutora? Nem pensar. Tanto é que a nossa especialidade, nós não paramos nenhum dia, porque em oncologia, com câncer, a gente não pode perder tempo, nem esperar. Então, vacina já para pacientes oncológicos e mesmo em tratamento quimioterápicos, né? Sim, para todos nós. É a única arma que nós temos. E usar a máscara. Tá certo. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Pode deixar suas considerações finais aqui. Eu que agradeço. Eu queria muito agradecer à Beneficência Portuguesa por todo esse apoio, a você e aos pacientes para não ter medo da doença. Hoje nós temos muitas armas, temos um avanço enorme em oncologia. Eu digo que agora a oncologia é como se eu estivesse fazendo uma nova faculdade, uma nova residência. Então não tenham medo, procure o médico, façam exames preventivos, porque tem alguns tumores que você só vai conseguir fazer o diagnóstico quando ele estiver bem avançado. Certo. Obrigada, doutora, mais uma vez. Eu que agradeço. E você não sai daí, que no próximo bloco eu volto com mais Beneficência na TV. Até já. Estamos apresentando Beneficência na TV. Há 162 anos presente em nossos corações. Neste aniversário, o Hospital Beneficência Portuguesa entrega 3 presentes: tomógrafo, ressonância magnética e o pronto atendimento em doenças cardioneurovasculares no coração do Gonzaga, Hospital do Coração, Benecor, trazendo mais agilidade e mais eficiência no pronto atendimento. Hospital Beneficência Portuguesa, 162 anos presente em nossos corações. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. A Beneficência Portuguesa, ela conta também com mais de 10 consultórios para consultas com as mais diversas especialidades e também que atende vários planos de saúde. Eu converso com a coordenadora daqui, a Cíntia Nayene. Tudo bem, Cíntia? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Como é que funciona essas salas aqui? É um espaço tão bonito, né? Tem piano, parece até um hall de hotel. Mas como é que funciona? Então, aqui nós dispomos de mais de 12 consultórios nessa área de mais ou menos uns 500 metros quadrados, né? E cada salinha dessa tem seu consultório próprio, um médico, uma especialidade diferente. Então, isso facilita muito a vida das pessoas, né? Que ela vem para passar numa especialidade, passa em outra e acaba resolvendo até casos de exames também, já podem fazer aqui no hospital. Então, isso facilita bastante. Aproximadamente quantas especialidades tem? Hoje ainda nós temos umas 17 especialidades.
Ele está com atendimento já normal, mesmo por causa da pandemia, ele ficou um pouco meio que parado, né? Agora está retomando já. Isso, as pessoas tinham um pouquinho de medo, né, de vir para a consulta eletiva, elas preferiam vir só numa emergência, urgência. Então a gente sentiu um pouco uma queda, né, dessas pessoas, mas agora está tudo voltando ao normal e como o ambiente é grande, é amplo, a gente consegue manter um afastamento ideal. E quanto em relação ao atendimento, são convênios, é somente particular, associados da Benê? Quem que pode vir aqui? Não, é particular e é convênios. São mais de 20 convênios também, que a gente tem tudo disponível no nosso Instagram e no nosso Face também, está tudo explicadinho. Além das redes sociais, Face, Instagram, tem o site também. Qual o horário de funcionamento aqui dos consultórios? E quem quiser ligar para agendar, que às vezes não tem paciência ou não tem acesso à rede social e quer ligar para marcar alguma especialidade. Tá, aqui a gente trabalha das 8 às 19. O telefone para contato é 2102-3420. E esse número também é o WhatsApp. Então é bem prático entrar em contato pelo WhatsApp e marcar uma consulta. Né? Ou tirar alguma dúvida também, fica sempre à disposição. A história de hoje percorre um caminho de 24 anos, repleto de desafios, surpresas e muito aprendizado. Tudo começou em fevereiro de 1996. Naquela época, a menina patrulheira de apenas 17 anos, cheia de sonhos e ainda na fase adolescente, não imaginava o caminho que iria percorrer. E inicialmente eu fui admitida para trabalhar no pronto-socorro da Beneficência. E eu trabalhei em torno de um mês somente, né? E justamente no mês que eu entrei, teve um surto de conjuntivite. E eu tive, depois de uma semana admitida, eu fui transferida para trabalhar no ambulatório, que era na entrada do Hospital Santo Antônio. E todas as recepcionistas pegaram conjuntivite e eu tive que ficar na recepção. Tinha acabado de entrar, tinha uma semana de casa. E aí eu iniciei nesse atendimento lá no ambulatório, mas a minha admissão foi para o pronto-socorro da instituição. Em tão pouco tempo, passou por diversos setores, até que chegara a hora de completar seus 18 anos e deixar de ser a menina patrulheira. Quando eu fiz 18 anos, também é algo que me marcou, porque eu não sabia se eu ia ser admitida ou não. Aí no meu último dia, eu estava sentada trabalhando. A Piedade, na época que era secretária, falou para mim assim: Tatiana, vem aqui. Quando eu levantei, eu tomei um susto, que estavam várias chefias no corredor. Na época o seu Xisto era o superintendente, estava com um buquê de flores. E aí o seu Xisto falou: vamos dar palmas para a mais nova funcionária da instituição, e me entregou um buquê de flores. Então foi algo assim que eu iniciei aqui como funcionária em dezembro de 96, 2 de dezembro de 96, e fui recepcionada dessa forma. Para mim foi muito gratificante, né? E aí eu passei a ficar como recepcionista ali na presidência e na administração. A mais nova funcionária da instituição continuou a percorrer diversos setores. Novos desafios vieram e sempre atenta às oportunidades. Teve uma oportunidade interna de fazer uma inscrição para a parte do administrativo. Eu fiz essa seleção, participei, fiz prova, e aí o Dr. Liberato me chamou e falou: você foi selecionada, né? Você foi muito bem na prova e a partir de agora você vai trabalhar conosco na Secretaria-Geral do hospital.
que na época era muito próxima, era bem na administração, né? E lá estava a funcionária Tatiana, a permear novas repartições, triunfando, ganhando amigos e vencendo o medo do desconhecido. Toda mudança é um desafio, né? E os setores, eles são muito diferentes, né? O centro cirúrgico, por exemplo, para mim, no primeiro momento, eu não queria, né? Eu até relatei na época, falei assim, eu não tenho vontade de ir para o centro cirúrgico. Era um setor fechado, era um setor que eu não conhecia, um setor que tem pouco acesso por ser uma área restrita. E eu não tinha vontade, por não conhecer, né? O medo do desconhecido mesmo. Com o conhecimento adquirido no administrativo, precisava encarar um novo desafio e passou a lidar com a mais cruel das doenças. Ali, aprendeu um olhar diferenciado, que por muitas vezes se faz necessário escutar e consolar. Porque os pacientes oncológicos, em especial, eles chegam fragilizados, né, na radioterapia por causa da patologia. E hoje a gente tem um clima de acolhimento muito bom, assim, não só por parte da recepção, do administrativo, mas também da parte técnica, dos médicos, todos engajados para deixar o paciente de uma forma mais à vontade possível, né? Porque eles vão ficar muito tempo conosco, né? Pacientes que ficam 38 dias conosco. Todos os dias, ele tem que ir de segunda a sexta fazer o tratamento. Então a gente procura dar um ambiente, oferecer um ambiente agradável. Muito mais que gerente administrativa da radioterapia, Tatiana, ou simplesmente Tati, como é chamada por seus colegas de trabalho, ela veste a camisa Benê. Mas de repente uma pausa. Deixou de administrar para se tornar paciente em plena pandemia. Internei, fiquei por 10 dias, fui muito bem atendida, sabe? Doutor Feijó, não sei como ele aguentou essa demanda, mas ia todos os dias no quarto e examinava de verdade, sabe? Examinava, perguntava e sempre ali numa disposição que eu não sei de onde ele encontrou tanta disposição, mas assim, ele foi um profissional incrível. Tive o suporte dos fisioterapeutas, da enfermagem, sabe? Outro também que acompanhou minha internação, que eu sou extremamente grato, é o Dr. Flávio de Ângeles, que é o chefe da anestesia, que foi uma pessoa incrível, uma pessoa que eu tenho uma gratidão pro resto da minha vida. E graças a Deus tive alta, mas assim, o sentimento que eu saí foi de gratidão, sabe? 24 anos de história e o orgulho de ter em sua carteira de trabalho um único contratante, que a formou profissionalmente. Gratidão, né, pela oportunidade dada, todas as oportunidades aqui dentro, que para mim foram extremamente valorosas. E eu vou levar para minha vida inteira, na verdade, a minha família, né, inclusive a minha filha acompanha. Eu falei, filha, eu fiz questão que você nascesse lá, porque a beneficência faz parte da minha vida, né? Eu não tenho outra experiência, né, profissional, somente a beneficência portuguesa. E essa foi mais uma história de amor à instituição no quadro Minha História na Benê. Bom, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado e não se esqueça, quer rever essa matéria ou outras, já sabe, é só acessar as nossas redes sociais, os endereços estão aparecendo no seu vídeo. E na próxima semana te espero para mais Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.